Ó, novamente, eu vou colocar para vocês. Ontem eu já tinha colocado um vídeo de uma analista falando da questão do Pix, de que a Visa não confirma nenhuma perda de lucros e disse que os lucros aumentaram, inclusive, depois do Pix, tá? Os lucros do cartão. Então, a Visa, que é uma das maiores bandeiras de cartão de crédito do mundo, rebateu os Estados Unidos e que os lucros aumentaram no Brasil, elogiando o Pix. Vamos ver aqui, o presidente da Visa no Brasil, o Rodrigo Cury, tá? É esse moço aqui. Então, o presidente da Visa do Brasil saiu em defesa do Pix e afirmou que a investigação aberta pelo governo dos Estados Unidos sobre o Pix não deve ser interpretada como uma crítica à ferramenta criada pelo Banco Central. Em entrevista a Valor Econômico, o executivo classificou o Pix como um negócio extremamente bem-sucedido e um fenômeno. A investigação foi aberta pela USTR durante o governo de Donald Trump, segundo o Cury, porém, o foco do relatório não é a eficiência ou a qualidade do sistema, mas uma questão regulatória envolvendo o Banco Central, que atua simultaneamente como regulador do mercado brasileiro e operador do Pix. Ele não fala mal do Pix, não tem o que falar mal do Pix. O Pix é um negócio extremamente bem sucedido, bem feito, um fenômeno. Na avaliação do executivo, a principal preocupação levantada pelo STR é um conflito de interesses decorrente do Banco Central supervisionar o sistema financeiro e, ao mesmo tempo, administrar uma plataforma de pagamentos que pode concorrer com soluções privadas. Tá? Então, é isso que ele alega por aqui. Então, não tem nada a ver com perda, com prejuízo sofrido pelas empresas americanas de cartão de crédito que operam aqui no país, tá? É bastante legal a gente deixar isso bem claro por aqui. Bom, para a gente dar uma animada na nossa live, vamos ver um eleitor bolsonarista sem resposta? Para a gente dar uma animada? Vamos lá. Gente, enquanto isso, deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. É o seguinte, para poder estar aqui todos os dias, eu preciso bater minhas metas diárias. A minha meta diária não é uma meta alta aqui no canal. É uma meta de R$100. Só que eu preciso bater essa meta, né? Porque é o custo da transmissão. Então, o custo da plataforma, uma parte do valor fica com o YouTube, tem a minha presença aqui na live, então eu fico o dia inteiro atrás de notícia, tentando entender o que acontece para falar com vocês. Então, deste modo, eu preciso dessa ajuda. Então, quem estiver aqui e puder mandar R$5, pode mandar no Pix, não tem cartão, manda no Pix aqui, ó, folhademocrata@gmail.com. Só não esquece de falar pra gente no chat quando vocês mandaram no Pix, porque eu não tenho acesso à conta. Então, só fala pra mim no chat, Lindy, mandei 5 no Pix. Ai, mandei, eu só tenho R$2 para mandar. Manda R$2. Não tem problema nenhum, absolutamente. Tá, importante é todo mundo dar aquele ingresso, a gente se fortalecer, porque assim, falta muito ainda para a nossa meta, né? O ideal é a nossa live, a duração dela é de 2 horas, tá? Então, quando isso acontece, a gente vai tentando bater a meta da live para ela poder se pagar, né? Porque realmente, gente, não é fácil trabalhar com conteúdo. Ô, Nara! Um beijo! Obrigada! Obrigada, toma um susto quando eu tô falando, vocês fazem isso? Obrigada, um susto bom. Obrigada, minha querida. Poxa, um beijo. Tô com sono e cansado, chegando agora. Chegou em Minas já, Rafa? Você já tá em Belo Horizonte? Em Beautiful Horizon? Já tá aí? Já? Me conte. E, gente, é isso. É todo mundo contribuindo. Quem pode contribuir com mais, meus queridos? Muito obrigado, vocês que ajudaram de verdade. E quem puder contribuir com R$2 é literalmente pela mídia progressista. Vocês sabem, a gente não tem ajuda de ninguém para fazer a nossa live acontecer. Por isso que a presença de vocês todos aqui e aquele ingressinho de R$1 mesmo faz muita diferença. Muito obrigada de verdade. Eu vou colocar aqui esse desquerido para a gente ouvir. Sempre aquela justificativa que a gente já conhece, né? Ai, mas e o PT? Eu não vou votar no PT, eu não vou votar no Lula, porque o Lula é um ladrão. É sempre aquela história. Vamos lá. Peraí, deixa eu pôr aqui. O Brasil deveria emitir uma taxinha pequena, para que os bancos pudessem abraçar mais o Pix e ele evoluir. Você já definiu o seu voto para as eleições presidenciais de 2026 agora? Já defini. E quem vai ser? Flávio Bolsonaro. Por que você não votaria no Lula? Não votaria no Lula porque o país está
tá com a dívida muito alta, as coisas não estão andando muito bem, você vê que a saúde não está tão boa quanto deveria estar. Eu acredito que é isso que é importante, né? E principalmente a segurança. As pessoas estão sofrendo muito, né? O Brasil está muito inseguro. Você acredita no candidato como Flávio, que tem uma grande participação no Rio de Janeiro, que é o estado mais problemático com relação à segurança, e pensando que a segurança pública é uma obrigação estadual. Fazendo essa conexão, você acha que é possível acreditar no Flávio? Sim, é possível acreditar, porque quando o Bolsonaro estava eleito, o país estava melhorando. Infelizmente, ele não conseguiu se reeleger por N motivos. Olha lá. Nossa, uma lista de 5 motivos. Vamos ver. Olha lá. Negacionismo científico e sanitário, neoliberalismo com deterioração social, negligência com minorias e direitos humanos, normalização de crises institucionais e noção Talvez até por erro dele em alguns aspectos, mas talvez pela fala ou alguma coisa que ele cometeu de errado, mas o país estava indo super bem. Nós estava com sobra de dinheiro, tínhamos dinheiro em caixa, o país estava bem. Hoje o Trump anunciou mais 25% de taxa no Brasil, exigindo em troca, né, de retirar essas taxas o fim do Pix. Você chegou a ver isso? Você acredita na interferência, né, e na influência assídua do Flávio para que isso realmente acontecesse? E como que fica a tua opinião em relação a isso? O Pix ele foi feito na era do governo Bolsonaro. O Pix é importante para o Brasil. Eu acredito. Governo Temer, e ele foi feito pelo Banco Central, tá? Vocês viram aqui, a gente está acompanhando todos os dias que o Pix, ele é regulamentado pelo Banco Central, e inclusive o Banco Central, que é independente, né? Pequeno detalhe, assim, só para a gente entender, hoje ele tem uma maior independência aí do Ministério da Fazenda e tudo mais, então nada a ver uma coisa com a outra, né? Que o Pix incomoda muitas pessoas por questão da forma como que ele é feito, né? Ele não gera custos, ele gera somente benefícios e pouco lucro. Então, o Pix, talvez o Brasil deveria emitir uma taxinha pequena para que os bancos pudessem abraçar mais o Pix e ele evoluir. Ele evoluir uma taxinha de 1% que seja por transação, pronto. O Pix é brasileiro e incomoda muita gente porque não gera lucros, não gera lucro para os bancos. Mas gera bem-estar. Não gera, incomoda, o Pix incomoda muita gente porque não gera lucro para os bancos. Gente, alguém chama o Galípolo aí para falar sobre esse assunto, porque eu nunca ouvi falar disso. Para as pessoas, e daí dentro dessa balança você acha que tem que também... bem-estar. Nem avisa. Vocês viram aqui, ó, coloquei para vocês, tá? Eu coloquei aqui. Esse senhor aqui, ó, você pode ver que é um senhor distinto, que deve ter muito dinheiro nessa vida, tá? Que ele só é o presidente da Visa no Brasil, Rodrigo Cury, tá? Uma pessoa muito distinta aqui, falando exatamente o contrário do que esse psicopata tá falando aqui. Poderia ter uma taxinha pequena, todo mundo pode pagar uma taxinha para que ele possa ser melhorado, porque de graça os bancos também não vão querer melhorar. O Pix, talvez o Brasil Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Rapaz. É difícil. O negócio é assim, é uma indigência funcional. O que acontece é que a gente vê aqui e falar, quero falar nada, fale você. Então, eu achei que você ia passar por São Paulo. Inclusive, realmente, eu achei que você fosse passar por aqui. Paciência zero, realmente, a burrice crônica é a indigência intelectual, não tem jeito. Eu trabalhava na Simpla na época, o Pix a gente já falava sobre isso para poder integrar quando o Bozo nem era candidato. Pois é, ele já era da época do Michel Temer, entendeu? E ele demorou até ser implantado, porque não é assim, né? Sistema econômico, tem toda uma história. O Marcelo Forte falando, a diarreia mental desse povo é insana. Olha, realmente, assim, é aquele misto de manipulação que é o que eu falo para vocês. A gente tem as 3 categorias, o mau caráter, que é bolsonarista, o doidinho do bairro e a pessoa ignorante.
Esse moço aí, esse senhor, ele me parece estar na categoria da pessoa ignorante, porque você vê que ele tenta desenvolver o assunto, mas ele não consegue se explicar. É aí que eu pego o cara que ele é ignorante, entendeu? Porque ele é manipulado pela notícia, entendeu? E ele não quer, ele não faz autocrítica. Aí você vai falar assim, Lindy, mas, pô, o cara, ele tem acesso à informação. Gente, não é todo mundo que quer fazer autocrítica. Eu conheço gente da esquerda que não quer fazer autocrítica. Eu mesma fiz autocrítica aqui ontem. Eu falei assim, tô falando tarifaço falando merda. Hoje eu tive que ler melhor sobre o tarifaço, entender que é só sobre as exportações e papapá, entender a questão aqui do que acontece, entendeu? Então, entender como que as coisas funcionam. A gente tem que fazer autocrítica, falar, não, ó, isso aqui, esse assunto. Eu não manjo nada de economia, fui estudar o Banco Master para poder entender. Hoje eu tenho facilidade para falar do Banco Master. Consigo falar numa boa para vocês, o Banco Master. A gente tem que se esforçar, né? Ainda mais eu que trabalho com conteúdo aí meio que por questões da vida, mas assim, essas pessoas, e eu falo porque eu tenho muito parente bolsonarista, na verdade eu sou a única ovelha negra da família, tá? Sou eu só. De resto, na minha família, é todo mundo analista político de WhatsApp. É nessa pegada aí. É a Janja gastadeira, o Luladrão descondenado, o Nine, é porque o governo gasta demais, o Brasil tá quebrado, escala 6x1, as pessoas vão perder o emprego, é toda essa galera aí. Fala galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera, cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!